Esse é o tema. O falso ensino de Cristo. Como assim, irmão Elson? O falso ensino de Cristo. Essa é mais uma mensagem para quem vai me ouvir. Eu não estou dando indireta, eu estou falando diretamente, tá? Só não dou nome aqui para não ficar antiético, tá bom? Então, antes que os irmãos coloquem nos comentários: irmão, essa mensagem é uma direta para o irmão X ou o irmão Y? Não, não é uma mensagem direta, não. Não é uma mensagem indireta, não. Eu estou falando diretamente, tá? Só que eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto e vou explicar aqui, tá? Não estou dando nome aos bois. Mas eu quero ler textos e mostrar para vocês dentro do texto. Será que Jesus trouxe um falso ensino? Será que Jesus se enganou? Será que Jesus se equivocou em alguma coisa? Em relação à palavra, é claro que nós sabemos que tem textos adulterados, deturpados, mas nós não temos outra fonte senão a Bíblia para estudarmos e analisar de uma forma racional, tá bom? Então vamos lá. Livro de Marcos, olha lá, livro de Marcos, por favor, capítulo 8, versículo 31. Olha lá, Marcos 8, 31. Aí Jesus falou assim: e começou a ensinar-lhes. Jesus começou a ensinar. Então, a importância do ensino, né? Se você não ensina, a pessoa não aprende. Então, começou Jesus a ensinar aos discípulos que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, abençoados, Jesus ele começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito. Então foi o próprio Jesus, bem-vindos amados, foi o próprio Jesus que falou isso. Ele disse: é necessário. Marcos 8:31, é necessário, importa que o Filho do Homem padeça muito e que seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, dos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas que depois ressuscitasse ao 3º dia. Querido, o nosso maior problema hoje é o seguinte: é querer a aprovação de todo mundo, é querer ser aceito por todos. Sabe, o nosso maior problema hoje, muitas vezes, é achar que as pessoas têm a obrigação, de aceitar tudo aquilo que nós colocamos. Olha, vocês que estão me ouvindo aqui na gravação, vocês que estão ouvindo aqui pessoalmente, presencialmente, vocês não têm obrigação nenhuma de ter que aceitar aquilo que eu estou colocando, que eu estou impondo, não. Quando nós falamos das questões bíblicas, vocês têm que analisar do ponto de vista de Cristo, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os apóstolos falaram, daquilo que os profetas falaram. Então foi o próprio Jesus que começou ensinando que era necessário ele padecer e ser rejeitado, e que ele fosse morto, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Esse é evangelho onde se prega que a partir do momento que você aceita Jesus, que você é crente, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento na sua vida, não haverá mais nenhum tipo de luta. Isso é um grande engano, e é justamente esse engano que mantém as pessoas escravizadas dentro de um sistema, porque as pessoas vivem nessa falsa esperança. Sabe? As pessoas não vivem a realidade. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 12,
Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, né? Naturalmente ele estava falando das influências. Não se conforme com isso, mas que vossa mente, né, seja renovada. Por quê? Porque uma vez que você tem a mente renovada, você vai saber, você vai discernir que o mundo não é mil maravilhas, que evangelho não é um mar de rosas sem espinhos. Não, por quê? Porque o próprio Jesus, né, ele disse que era necessário ser rejeitado pelos homens, padecer pelos anciãos, sofrer na mão dos príncipes. Então, ele se coloca como um ser humano sujeito, né, a todas essas provações, todas essas dificuldades. Você vai ver o apóstolo Paulo também falando a mesma coisa, que ele pediu a Deus para que tirasse dele aquele espinho na carne. E o Senhor disse: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o Paulo, ele reconhecendo a graça de Deus em sua vida, ele sabia que Deus iria dar força em meio às fraquezas, sabe? O problema hoje do crente, do religioso, é que ele acha que pelo fato dele ser crente, ser religioso, ele é forte, ele pode tudo, ele encara tudo, e não é assim. Na verdade, ele tem que entender que é a força de Deus nele, mas ele em si mesmo, ele é fraco. Ele foi lá falar contigo. Ele não consegue. O profeta Jeremias, ele declarou em seu livro, ele disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu faço justiça e juízo sobre toda a terra. Então, a nossa glória precisa estar no Senhor, porque o próprio Senhor deu exemplo que ele passou por rejeição. Ô irmão, me rejeitaram. Ô irmão, me abandonaram. Ô irmão, me deixaram sozinho. Gente, Jesus passou por rejeição dos príncipes, dos anciãos, dos escribas e do seu próprio povo. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Certa feita ele dava um sermão a uma multidão e as pessoas não entenderam o sermão e disseram: não, esse sermão aí é muito duro, eu não quero ouvir esse tipo de sermão, essa mensagem aí não me agrada, essa mensagem aí está mexendo com o meu ego, essa mensagem aí está mandando eu mudar algumas coisas. Como eu não quero mudar, como eu não aceito essa mensagem, então é melhor eu sair daqui. E eles foram embora. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, ficaram preocupados porque disseram: mestre, quem vai suportar esse sermão? Dura esse discurso. Não cheira não. E Jesus não se preocupou com isso. Ele disse: olha, esse povo aí que está me seguindo, eles estão me seguindo por causa do pão, eles estão me seguindo por causa da multiplicação. E infelizmente, nos dias atuais, nós vemos a religião atraindo multidões por causa do pão. O crente chega na igreja, né, é um filho de Deus, ele crê em Deus, independente se ele vai em um templo religioso ou não, ele é um filho de Deus, porque Deus não habita em templo. Mas enfim, o filho de Deus, ele vai em uma reunião, numa chamada igreja, chega lá, ele vai cheio de problemas, chega lá, ele quer deixar o problema lá e voltar para casa livre. Não tem como, irmão. Jesus disse: pegue sua cruz e siga-me. Nada. Eu vou para a igreja hoje, quando o pastor fizer aquela oração, ele vai dizer assim: irmãos, joga toda a tua demanda aqui no altar, e eu vou fazer uma oração do fogo, e o fogo, aí vai usar os textos, né? Assim como Elias orou e o fogo caiu do céu, o Senhor vai queimar agora todos os teus problemas. Aí o crente vai, chega lá: problema do casamento, tchá. Problema financeiro, tchá. Problema de saúde, tchá. Hoje eu fico livre desse negócio. Aí o pastor faz aquela oração bonita, aquela coisa. Aí depois o crente vai embora. Amanhã ele está sem dinheiro, está com problema de saúde, está com problema nos filhos. E agora, como resolver isso? É porque na verdade eu não tenho fé. Não, você não tem fé. A questão não é que você não tem fé.
A questão é que você acreditou em uma falácia. Ah, então Jesus é mentiroso, irmão? Não, porque não foi Jesus que falou isso, foi o pastor. Foi o líder que disse que Deus tinha que resolver tudo. Foi o líder que disse que Deus ia mudar a sua vida, mudar a sua família. Entenda uma coisa, meus amados. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, ela vai nos orientar. É uma orientação. Quando a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama, é uma correção. Ele vai mostrar onde você errou e como você deve acertar. Aí agora você tem o livre-arbítrio nesse sentido horizontal, tá? Não estou falando aqui de plano de salvação eterna. O livre-arbítrio para você fazer suas escolhas racionalmente. Olha, o cafezinho está me fazendo mal. Eu quero ter uma vida... Aí eu vou deixar esse negócio. Olha, a bebida, olha a droga, olha essa briga no casamento, isso e aquilo. Então você, racionalmente, você vai, né? A minha vida financeira tá uma luta, eu vou ter que me organizar, cortar alguns gastos, fazer mais alguma coisa, arriscar no investimento. Mas tendo em mente que não é garantia de que Cristo vai estalar o dedo e vai mudar tudo, não. Mas hoje a modernidade, o mundo gospel, quer pregar só pão, só vantagem. Jesus vai multiplicar, Jesus vai te dar. E aí a multidão está sempre no pé. Mas quando Jesus tira o pão, isso é desde o Antigo Pacto. Diz lá no Antigo Pacto que Deus deixou o povo passar fome no deserto, para ver o que estava no coração ali é a mente, né? Para ver o que estava no pensamento daquele povo. Foi Deus que deixou o povo passar fome, só para ver se o povo só seguia a Deus por causa do pão. Tanto é que quando Deus tira o pão, o povo reclama. É melhor voltar para o Egito, onde tinha sopa, onde tinha isso. É melhor voltar para a escravidão, porque lá nós éramos escravos, mas tínhamos o alimento. E assim estão os pensamentos das pessoas hoje, dentro de um sistema escravagista, vivendo acorrentados, com medos, porque é medo do diabo, é medo de Deus tomar salvação, é medo do demônio não sei das quantas, é medo disso, medo daquilo, e não se libertam, não vivem tranquilos, não vivem em paz. Ah, irmão, mas como eu vou viver em paz se está tudo dando errado? Abacuque disse ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o gado seja levado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, porque o próprio Cristo padeceu, sofreu, foi rejeitado pelos homens, mas ele manteve o seu propósito. Ele continuou, ele não desistiu. Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E é isso que nós devemos aprender com o Evangelho, é perseverar e usar a fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera. Olha, se tem uma coisa, eu tenho 42 anos, mas desde os meus 23 anos, quando eu comecei a entrei na religião, na igreja, tá? Uma coisa eu sempre alimentei na minha vida: para mim, o dia de amanhã vai ser melhor. Já passei por tudo nessa vida, como diz o cantor aí, que eu esqueci até o nome agora. Acho que é Martinho da Vila? Não, errei. Acho que errei. Já passei por tudo nessa vida, já passei por dificuldade, mas a minha expectativa é amanhã. E o amanhã não significa literalmente depois dessa noite. O amanhã é o futuro. E quando você se alimenta disso, você não fica preso, sabe, no hoje, no agora, mas é você se alimentar dessa esperança, né, do amanhã, é o que você espera, é o futuro. Mas você não pode se alimentar de um futuro colocando prazo para Deus. O que é colocar prazo para Deus? A minha vida amanhã vai mudar. Aí vem o pastor e diz assim: esse ano você recebe a sua vitória. Aí o crente fica ali contabilizando. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, o pastor disse que eu vou receber uma grande vitória da parte de Deus. Não, Deus não trabalha assim, irmão. A fé você não vê, você espera, crê e vai vivendo. Já passei fome, já passei dificuldade, já vi tanta situação e sempre alimentando essa esperança. E por que eu nunca fiquei triste, oprimido? Justamente por causa disso. Ó, a mente. Salvação na mente. O Evangelho é para salvar a mente de todo esse engano, de toda essa falácia,
que te promete muitas coisas e as pessoas se decepcionam porque nem todas essas coisas vai se cumprir na sua vida. E outra coisa, o maior perigo é quando eu uso um texto bíblico falando de promessa e atribuo essa promessa a uma pessoa, a você. Olha, porque Deus disse aqui na sua palavra, ó, que tudo aquilo que eu pedi em nome dele, ele vai me dar. Uma irmã me questionou: mas irmão Elcio, porque eu já pedi, ele não me deu? Eu falei: minha irmã, o problema é que a senhora se apropriou de um texto que não é da senhora. O texto estava falando para os discípulos estavam saindo para fazer missão. E Jesus também deu uma palavra para eles: se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer mal algum a você. Se você pegar em serpente, escorpião, eles não farão mal algum em você. Claro, uma figura de linguagem, não estava falando no sentido literal. Estava falando dos perigos eminentes daquilo que eles iriam enfrentar na caminhada de fé. Aí o crente vem hoje, o pastor diz assim: está escrito na palavra assim, ó, tudo que você pediu, Jesus vai fazer para que o Pai seja glorificado. Aí o crente: pidão, me dá. Aí quando não acontece, ele fica: eu não sou mais crente, eu não quero mais esse Jesus. Por quê? Jesus mentiu para mim. Não, Jesus não mentiu para você. Mentiram para você, te enganaram, te colocando dentro de um texto temporal, né? E você ficou ali naquela expectativa de que coisas iriam acontecer, quando na verdade você não deu nenhum passo, você não procurou mudança, você não mudou nada na sua vida, não mudou nada na sua mente, não mudou nada na sua forma de pensar. Então Jesus passou por dificuldade, Jesus enfrentou problemas, Jesus foi rejeitado, mas ele ensinava as pessoas. Tem outro texto interessante aqui que ele fala com os discípulos, né, no caminho de Emaús. Os discípulos estavam ali tristes, oprimidos. Emocian? Não? Aí, quebra. Os discípulos estavam desanimados, tristes, oprimidos, porque Jesus tinha morrido. E aí Jesus, depois da ressurreição, começa a andar com eles. Certo momento, Jesus parou, comeu pão com eles, aí os olhos deles se abriram. Aí no Lucas capítulo 24, no versículo 27, aí Jesus disse assim, está escrito assim: e começando a ensinar-lhe por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais longe, ou para longe. Então Jesus começou a ensinar por Moisés e por todos os profetas. Jesus começou a ensinar por Moisés e todos os profetas. Esse é um perigo que a gente tem ouvido aí algumas ministrações, onde as pessoas querem estão anulando o ministério de Moisés. Queridos, nós não estamos vivendo a lei se cumpriu em Cristo, tá? Que fique bem claro isso, tá? Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Mateus 5:17, ele veio cumprir essa lei, tá bom? Colossenses 2:14, ele cumpriu a lei, ele rasgou esse contrato, né? Esse escrito de dívida. Então, que fique bem claro aqui, é o nosso posicionamento, que a lei de Moisés, ela teve sua validade, tá? Deus deu a lei a Moisés, como está escrito em Malaquias 4:4, e não foi Moisés que escreveu Malaquias, tá bom? Então, o profeta Malaquias disse que Deus deu a lei a Moisés para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, né, para organizar aquele povo ali, aquela sociedade. Então, o ministério de Moisés, ele não é invalidado por Cristo, tá? Pelo contrário, ele é validado, aí Cristo cumpre, revoga o primeiro, estabelece o segundo, começa aqui o tempo, o período da graça de Deus por meio de Cristo. Então, para que Jesus ensinasse os discípulos, era necessário Jesus passar pela lei, pelos profetas, para que ele, de fato, mostrasse ali o cumprimento de toda a Escritura. Se eu anular Moisés, a lei, então eu vou ter que anular o sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu justamente para cumprir
a lei, tá bom? Jesus se sacrificou justamente para revogar a velha dispensação, a velha aliança e criar em si mesmo uma nova criação, uma nova criatura, um novo aion. Por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Velho pacto, velho mandamento, as ordenanças, os sacrifícios, e eis que tudo se fez novo em Cristo. E agora em Cristo não há nenhum tipo de condenação de importância, né, espiritual. Mas uma coisa é você entender que no sentido espiritual você está perfeito em Cristo. E outra coisa é você entender que humanamente falando, seja crente, seja ateu, um bandista, independente do credo religioso. Fique sabendo vocês, não sei vocês aí na gravação, mas o sol que está fazendo aqui, o sol nasce para todos. A chuva que desce também, ela desce para todos, para os bons, os maus, para os ímpios, para os justos. Ímpios no sentido de praticar a maldade, né? Jesus fala de uma parábola da casa que foi edificada sobre a areia. Pontos interessantes: os dois edificaram a casa. Os problemas vieram para ambos, mas a diferença estava onde aquele estruturou sua casa. O que estruturou sua casa na rocha, veio os ventos, as tempestades, bateu, a casa não caiu. Mas o que edificou a casa na areia, o vento veio, a tempestade veio, bateu e grande foi a ruína. Então, crente também passa por tempestades, passa por problema de saúde, crente também fica desempregado, crente também tem doenças físicas, crente também... porque eu já ouvi muito isso de alguns crentes. Crente com depressão, isso é coisa do capeta, querido. É uma mente humana fragilizada que as pessoas começam a entrar em lutas, problemas e acaba ficando triste, depressivos. Então você tem que se cuidar porque é um problema de saúde, não tem nada de estar espiritualizando, porque é crente, não pode. O próprio Elias, ele desejou a sua morte quando ele entrou na caverna fugindo lá da Jezabel. Então precisamos amadurecer para isso, porque senão vamos ver um povo aí cheio de mentalidade, né, religiosa, cheio de conceito religioso, mas com pouca presença de Deus na vida. Porque quer atribuir a presença de Deus a positividade, a coisas boas, e não entendem que a presença de Deus é independentemente das lutas que você passa, é independentemente dos problemas que você enfrenta, Ele está sempre com você. Davi já sabia disso. Davi disse, Salmo 23:4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então é independente se eu ande pelo vale da sombra da morte, se eu passo por dificuldade ou não. Uma coisa eu tenho que ter certeza em mim: Ele está comigo. Agora, tem um detalhe: uma coisa é Deus estar com você, porque Ele mora em você, Ele habita em você, Ele está em você. Agora, não significa que Deus está comigo, Ele aprova toda a minha conduta. Aí é outra história, tá? Porque senão tem gente que me escuta aqui: irmão, Deus está comigo, onde quer que eu vá, Ele está comigo, Ele habita em mim. Tá, uma coisa é Deus estar com você, e outra coisa é Deus aprovar tudo que você faz. É totalmente diferente. Deus está conosco porque a presença dele é espiritual, e é pela fé que ele se manifesta no crente, no filho. Mas não significa que ele está comigo, é que ele está me aprovando em toda a minha caminhada. Não, ele está comigo para me corrigir, para me ensinar, para me exaltar, né? Então Ele está comigo nesse sentido, tá bom? Entendendo dessa forma, eu te convido a louvar. Fique em paz, fique sentado, fique à vontade. Você é livre, tá? Você é livre para exaltar, para adorar o eterno Criador, em espírito e verdade, nesse dia, nessa manhã.